Glória a Jesus. Livros do Evangelho, São João, capítulo 14, o versículo 1, é a palavra do Senhor que estaremos lendo nessa noite, e eu tenho certeza que o Senhor vai estar falando conosco nessa palavra. Preste bem atenção o que diz aqui a palavra do Senhor. São João 14, versículo 1. Deus tem uma palavra para nós aqui, aleluia, do próprio Jesus, né? O próprio Jesus que vem falando conosco através dessa palavra. Diz assim: não se turbe vossos corações, creia em Deus, também creia em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu vos não teria dito, vou preparar o vosso lugar. E quando for preparar o vosso lugar, eu virei outra vez, e levarei para mim mesmo, para onde que eu estiver, esteja vós também. Já sabei para onde eu vou, e conhece os caminhos. Amém? Oramos a Deus. Senhor Jesus querido, neste momento de oração que nós encontramos na tua presença, para pedir a Deus que o Senhor venha falar comigo, falar com meus irmãos nessa noite, ó Pai. Meu Deus, mais um culto na tua casa de adoração ao teu nome, porque eu acredito que Deus tem poder para falar, meu Deus, através das tuas palavras, curar e libertar o teu povo, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, fala, meu Deus, através do seu Filho amado Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Pode glorificar o nome de Jesus, porque Jesus merece. Irmãos, hoje estamos aqui perante uma palavra conhecida de muitos irmãos já. Talvez você possa ter lido várias vezes essa mensagem, mas cada vez que lemos essa palavra, né, de Jesus, ele traz para nós uma alegria muito grande de uma promessa que Jesus fez e que vai se cumprir um dia, né? Jesus vinha dizendo diariamente para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para os irmãos naquela época, que ele voltaria para o Pai. Glória a Deus. Para os seus discípulos ele iria, muitas vezes ele falava que ele ia, glória a Jesus, ser entregue, né? Que, glória a Deus, que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, glória a Deus, e voltaria para o Pai. Então, irmãos, a Bíblia nos mostra que muitas vezes os seus apóstolos, os seus discípulos, os irmãos, quando ouviam essa mensagem de Cristo, que ele falava, que ele tinha, glória a Jesus, que um dia sair do meio deles, então eles começavam a ficar tristes, eles começavam a entristecer, eles começavam, irmão, a ficar pensando o que aconteceria com eles depois, né, que isso acontecesse. E aqui Jesus disse: não se turbe o vosso coração, quer dizer, não entristece o vosso coração. Olha o que ele disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, também creia em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vos não teria dito, vou preparar o vosso lugar. Jesus trazia essa mensagem para eles, falava disso: não fica triste, né? Não se preocupa, mas creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Mas eu digo para você, eu vou preparar um lugar de vocês lá na casa do meu pai. Irmão, essa promessa é para nós, é uma promessa que alegra o nosso coração. Quando eu leio essa mensagem, eu alegro o meu coração, porque um dia o Senhor, quando Jesus vai voltar, e com essas promessas ele vai cumprir na minha vida, na sua vida, se nós estivermos de acordo, se nós crermos, glória a Deus, nas suas palavras, né? Por isso que ele disse: creia em Deus, também creia em mim. A casa do meu pai tem muitas moradas, e eu vou preparar o lugar de vocês, para que onde eu estiver, e quero que vocês também estejam comigo ali, glória a Deus, é aonde que eu vou estar com meu pai. Veja, irmãos, que é uma promessa do Senhor. Disse: por quanto eu for preparar o vosso lugar, outra vez virei, e levarei para mim mesmo, para onde que eu estiver, esteja vós também. Veja, irmãos, que a nossa vida de cristão, que servimos a Deus, não é em vão. Não. Quando você tira a sua vida, um momento da sua vida para servir a Deus, né? No momento que você disse: não, eu quero ser um crente, eu quero, glória a Jesus, ser fiel a Ele, você não está perdendo nada. Amém? Por quê? Porque você tem uma promessa de Deus na sua vida, que é um dia estar junto com Jesus, aonde que Ele estiver. Veja, irmão, que promessas gloriosas. E é por isso que nós sempre temos que se alegrar,
sempre temos que dizer: Senhor, eu estou com o Senhor e espero o Senhor a qualquer momento. Eu espero a Deus a qualquer momento. Vejamos, irmãos, que essa promessa, ela é muito importante para nós, né? Nós passamos momentos difíceis nesta vida. Nós enfrentamos tribulações, nós enfrentamos angústia, nós enfrentamos dificuldade, muitas vezes enfermidades. Muitas pessoas podem dizer: ah, mas os filhos de Deus não podem passar por isto, porque creem em Deus. Irmãos, nós sabemos que todos aqueles que servem a Deus, ele vai encontrar dificuldade, ele vai encontrar problemas, mas você pode ter certeza, ele é mais do que vencedor no nome santo de Jesus. Amém? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, pelos apóstolos, né? O que os apóstolos passaram, amém? A Bíblia diz, irmãos, que todos os apóstolos, unicamente João, que escreveu o livro de Apocalipse, não foi morto, matados, mas Pedro, Tiago, João, né? Somente não João, mas Pedro, Tiago, glória a Deus, Mateus, todos os outros apóstolos, o final deles foi a morte. Aí muitas pessoas podem dizer: ah, mas Jesus podia ter livrado eles. A promessa de Jesus para nós, irmãos, não é neste mundo. A promessa de Jesus é no reino dos céus. Amém? A promessa de você viver bem não é neste mundo. A promessa de Jesus que Ele tem para você é na eternidade. Amém? Tem muitas pessoas que dizem: eu sou crente, mas estou passando um momento difícil, eu não podia passar por isso. Mas lembre bem, que o que Ele tem preparado para você não é aqui. Glória a Deus, porque a Bíblia diz que este mundo foi entregue aos malignos, mas aquele que faz a vontade do Senhor não pertence mais a este mundo, porque está esperando o lugar precioso que Jesus foi preparado no céu para eles. E é isso que nós temos que se alegrar, é isso que a minha irmã tem que se alegrar. Não importa o momento difícil da tua vida, não, mas lembre sempre que você tem um Jesus maravilhoso que vai voltar um dia e vai dar vitória para vocês. Quando nós olhamos, irmãos, aleluia, olhamos para Lázaro, aquele mendigos que servia a Deus, eram leprosos, passavam por necessidade, ele desejava comer das migalhas do pão que caía da mesa dos ricos, das demais pessoas ali, leprosos, abandonados, né? Porque a lepras, muitas pessoas que eram leprosos não podiam estar no meio das sociedades, eles tinham que ficar de longe, pessoas passavam de longe deles, né? O cachorro lambia suas chagas, mas Lázaro tinha no seu coração a presença de Deus. Amém? Muitas pessoas podem dizer: olha aí a situação de Lázaro, né? Olha, Lázaro é um homem temente a Deus, olha o que ele está passando, leprosos, né? Os cães lembram as suas chagas, olha aí, passando por necessidades, isso é uma miséria. Mas a Bíblia diz que quando Lázaro desceu à sepultura, os anjos do Senhor veio buscar ele, glória a Deus, e a sua alma levou para o paraíso e colocou no seio de Abraão, porque o próprio Jesus falou isto nas suas palavras. Amém? O que Lázaro passou, né? O que ele passou nos dias de vida dele, no sofrimento que ele passou, irmãos, não era para comparar aquilo que ele estava agora sentindo ali naquele local onde ele estava, naquele paraíso, onde não tinha enfermidade, não tinha doença, não tinha problemas. Essa é a promessa de Jesus para nós também. Amém? Nós muitas vezes passamos momentos difíceis, mas eu digo para você, é promessas, e promessa de Cristo Ele cumpre. Se Ele disse que Ele foi preparar um lugar, que Ele vai voltar, que vai buscar, você pode ter certeza que Ele vai vir te buscar, não importa o dia e nem a hora, mas se Ele prometeu, Ele vai te dar vitória, Ele vai dar vitória para nós. Aleluia! E nós sabemos, irmãos, que isso é muito importante. Então disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Quando ele falava assim: eu vou para a casa do meu pai, preparar o vosso lugar, um dos seus apóstolos, um dos seus discípulos disse: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como que nós podemos saber o caminho? Parece que os apóstolos estavam caindo com os seus olhos vendados, né? Mas olha a resposta de Jesus, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém?
Os apóstolos queriam saber o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Aleluias. Então nós sabemos, irmãos, que nós estamos no caminho certo, que é Cristo. Nós não estamos buscando outro, né? Salvação em outro, estamos buscando em Jesus. E se Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, então nós estamos nos caminhos certos. Estamos esperando a qualquer momento Ele voltar para buscar o seu povo. Olha o que Ele disse mais. Olha o que Ele diz assim: glória a Jesus. Se vós me conhecesse a mim, também conhecesse o meu Pai, que desde agora conheço e tenho visto. Então disse-lhe Filipe: Senhor, mostra o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou tanto tempo convosco, não me tendo conhecido, Filipe, que vê a mim, vê o Pai, como se disse, mostra o Pai, né? Os apóstolos queriam dizer: então me mostra o Pai, me mostra Deus. Ele disse: olha, eu estou tanto tempo com vocês, você não me conhece? Você vê a mim, você vê o Pai está comigo. Aleluias. Isso é verdade, irmãos, né? Por isso que Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Nós temos que ter amor, glória a Deus, ao nosso próximo. Por isso que Jesus disse: quando você fazer um dos pequeninos, está fazendo a mim, né? Por isso que uma das mensagens de Jesus foi mais o amor ao próximo. Por quê? Porque todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando você vê o seu irmão, você vê a sua irmã, você está vendo a imagem e semelhança de Deus, porque assim Deus é. Amém? Porque, irmãos, Deus não é um espírita, né? Um espírito que as pessoas, nós, Jesus, um dia vai chegar no céu e não vai ver. Mas Deus é um espírito, né? Eu já vi pessoas dizendo que Deus é um espírito, né? Que Deus não é uma pessoa. Não, Deus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa, né? Deus tem boca, Deus tem nariz, Deus tem olhos, né? Deus tem mão, Deus tem pé. Olha, Jesus, Deus é uma pessoa. Por que Deus é uma pessoa? Porque Ele disse: nós fazemos o homem a nossa imagem, a nossas semelhanças. Do jeito que Deus é, Deus fez o homem. Do jeito que Deus é, Deus fez para Jesus o homem com as suas próprias mãos e deu o seu forma de vidas. Amém? Por isso que se nós não amar o nosso próximo aqui na terra, como poderemos amar a Deus que nós não vimos? Não é verdade? Porque quando amamos o nosso próximo, estamos amando a Deus. Quando ele via Jesus, né? Jesus disse: vocês estão me vendo? Então, estão vendo meu Pai. O meu Pai é igual a mim. O que Jesus estava querendo dizer: olha, eu tenho nariz, eu tenho boca, eu tenho mão, o meu Pai também tem. Aleluias. Então muitas pessoas, irmãos, muitas vezes, glória a Jesus, ele fica pensando assim: mas como que vai ser, né? Será que tem vida mesmo depois da morte? Tem uma promessa de Cristo sobre nossa vida, que Ele vai nos dar a vitória. E Ele disse muito mais ainda: aquele que um dia dormir em Cristo, Cristo vai, glória a Jesus, um dia vai ressuscitar eles. Glória a Deus. A palavra do Senhor disse que aquele que estiver em Cristo, né? Que morrer em Cristo, que dormir em Cristo, como Cristo ressuscitou, um dia também nós, glória a Jesus, vamos ressuscitar. Nós sabemos que todos esses apóstolos aqui, né, que a Bíblia nos mostra, estão mortos já, mas um dia eles vão voltar à vida e vai, glória a Jesus, ter o grande privilégio de estar com Cristo no reino dos céus. Amém? Porque eu digo para você que os apóstolos de Cristo, nenhum ainda ressuscitou. Eles ainda um dia vão ressuscitar. Eles um dia ainda vão voltar à vida, e junto com a igreja vai subir com Cristo para o reino dos céus. Amém? Um dia ele vai subir com Cristo. Irmãos, os irmãos já sabem que tem pessoas, irmãos, que, glória a Jesus, ele já está no reino dos céus. Amém? Os irmãos sabem que tem pessoas que ele já ressuscitou, que o corpo dele não está mais na terra. A Bíblia nos mostra isso aí, né? Na ressurreição de Cristo, na ressurreição de Jesus, quando ele deu o bravo na cruz, que ele entregou a alma ao Pai, que ele entregou o Espírito ao Pai. A Bíblia diz, irmãos, que houve um terremoto, né? Houve um terremoto, houve uma escuridão na terra, glória a Jesus, e um terremoto, e ali naquele instante, a Bíblia diz que muitos corpos dos santos, santo quer dizer santo, não é, glória a Jesus, aquelas imagens de escultura, não, santo é meu irmão, a minha irmã que obedece à palavra de Deus. A Bíblia diz que muitos deles, né,
que quando Jesus estava nas sepulturas, né, ressuscitou, né, que não vai precisar mais ressuscitar, e passou por dentro de Jerusalém andando, e o povo viu com seus olhos, né, olha, viu assim, que esse cara espantado, disse: olha, mas fulano estava morto, olha aqui ele andando aqui. E a Bíblia diz que eles passaram por dentro de Jerusalém, glória a Jesus, e subiu-os e desapareceu-os. Esses já está com Cristo, não precisa mais as trombetas tocar, não precisa mais, glória a Jesus, ele voltar à vida, porque Cristo ressuscitou. E eu digo para você também, irmãos, que todas as pessoas, né, que um dia está morto, que está na sepultura, que está com Jesus, né, que seja teu parente, que seja pessoa da tua família, que se obedeceu a palavra de Deus, um dia você vai ver ele, glória a Jesus, aleluia, porque Cristo vai ressuscitar, glória a Deus, e aquele que estiver vivo, disse o apóstolo Paulo, esse será arrebatado com Cristo nas nuvens de glórias. Podem bater mais palmas e glorificar o nome do Senhor. Então eu alegro muitos. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui: eu vou preparar o vosso lugar. Ele foi preparar o meu lugar, ele foi preparar o teu lugar. Agora, você tem que preparar os seus, né? Olha o que ele diz aqui: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, também creia em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse vos eu teria dito: vou preparar o vosso lugar. E quando for e vos preparar o lugar, e vierei outra vez, e levarei para mim mesmo, para onde que estiver, esteja vós também. Essa é uma promessa de Jesus, que ainda não se cumpriu, mas ela vai se cumprir na nossa vida. Agora tem um porém, irmãos: nós temos que preparar nossas vidas. Amém? Como preparar? Lutar pela salvação. Nós somos falhos, erramos, pecamos. Jesus disse que ele veio para salvar o pecador, ele não veio para salvar os santos, ele não veio para salvar o justo, ele veio para o pecador. Ele disse: eu vim para aquele que precisa da salvação. Então ele veio para nós. Nós erramos, falhamos. Só que o que Cristo quer ver é que nós não desista e continua batalhando pela salvação. Amém? Não é um dia. Muitas pessoas, muitas vezes, ele pensa que só levantar a mão um dia, aceitou Jesus, salvo para sempre, né? Muitas pessoas pensam isso. Não, eu levantei minha mão, aceitei Jesus, agora eu sou crente e agora eu vou para o céu. Não, aleluia. Aceitar Jesus, né, e permanecer na sua palavra, permanecer, glória a Jesus, nos seus caminhos, glória a Deus, porque esse é uma promessa do Senhor, que ele vai voltar. A Bíblia diz que os apóstolos permaneceram nos seus caminhos. O único que não permaneceu foi Judas Iscariote, mas os discípulos de Cristo todos permaneceram no caminho do Senhor. E um dia essa promessa também vai cumprir na vida deles. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus está voltando, né? E se ele não voltar, nós vamos descer a sepultura. Você pode ter certeza. Glória a Jesus. Esse dia eu vi uma pessoa pregando não, lendo a Bíblia, glória a Jesus, dizendo que muitas pessoas faz as pessoas temer. Não pode assustar as pessoas, botar no medo das pessoas. Não é botar no medo. Os irmãos sabem, o que mais pregou sobre o inferno foi Jesus. Jesus foi o que mais ensinou sobre o inferno. Ele disse, glória a Jesus, que o inferno existe. Amém? Quando nós pregamos que nós devemos se preparar, que nós devemos, glória a Jesus, se voltar para Cristo e nós lutar pela nossa salvação, isso é uma realidade. Quando Jesus falou que Lázaro foi levado para o seio de Abraão pelos anjos, isso é uma realidade. Quando ele falou que o rico desceu para o Hades e sofreu em tormento, isso é uma realidade. Amém? Glória a Jesus. Então nós temos que continuar firme na presença de Deus. Amém? E lembra bem que o rico e o Lázaro serviam o mesmo Deus. O mesmo Deus. O rico era judeu, Lázaro também era judeu. Glória a Jesus. Lázaro temia Deus, o rico também dizia que temia Deus, porque era tudo judeu. Glória a Jesus. Essa passagem bíblica que Jesus disse sobre o rico e Lázaro, era tudo mesmo judeu, era aquele povo que estava no deserto ainda. Amém? Eles estavam no deserto. Por que estavam no deserto? Porque Moisés estava vivo. Quando Jesus falou essa palavra, isso lá, né? Quando o rico falou assim: manda que o morto vá lá e avisa meus 5 irmãos, né, que estão fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, que eu não quero que eles venham para cá, para os tormentos.
E Jesus disse, né, na sua mensagem, disse, Abraão diz assim: olha, lá está os profetas, está Moisés. Amém? E Moisés não viveu em cidade. Moisés, todo o período de Moisés, desde o dia que ele tirou o povo do Egito, foi no deserto. Então, o que aconteceu com aquele rico e com Lázaro foi, glória a Jesus, no deserto. O Lázaro era judeu, o rico também era judeu, e todos eles viviam no deserto. Só que tinha pessoas pobres, né, como era Lázaro, e tinha pessoas ricas, porque muitas pessoas, glória a Jesus, no deserto, eles não ficaram só andando no deserto, sem nada, não. Eles só moravam no deserto, né? Eles tinham negócio com outras nações, eles vendiam seus produtos, né? Ele criava ovelha, ele tinha, glória a Jesus, gados, ele tinha muitas coisas que eles podiam vender. Eles não podiam sair do deserto, aleluias, porque, glória a Jesus, eles tinham que continuar ali. Então eles, aonde que eles armavam o seu acampamento, tiravam as cidades, amém? Veja bem, irmãos, que, glória a Jesus, você imagina quantas mil pessoas tinham naquele deserto, né? Muitas pessoas calculam que saiu mais de 500 mil de pessoas, né? Da terra do Egito, né? Vamos supor, 500 mil pessoas, ou 1 milhão de pessoas. Naquela época, era só contado homens, né? Não contava mulher e nem criança. Então imagina quantas mil pessoas viviam naquele deserto. Quando eles armavam o acampamento, viravam as cidades. Glória a Jesus. Então, irmãos, por isso que nós temos que continuar firmes na presença de Deus. Glória a Deus, lutar pela nossa salvação. Você tem que lutar pela tua salvação. Não fica esperando que Jesus pode te salvar. Jesus já fez tudo lá na cruz. Por isso que está dizendo aqui: eu vou preparar um bom lugar. Eu vou preparar, né? O lugar de vocês eu vou preparar. Na casa do meu pai tem muitas moradas, mas vou voltar. Vocês podem ter certezas, né? E falou mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Glória a Jesus. Então veja que isso é muito importante para nós. Ele disse mais, ó: crê também que estou no Pai, que o Pai está em mim, e as palavras que eu vos digo, não é de mim mesmo, mas do Pai que está em mim e que faz essas obras. Crede que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Crede menos nas obras que eu faço. Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maior do que esta, porque eu vou para o Pai. Tudo quando pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Amém? E disse mais aqui: se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei, se amai e guardai os meus mandamentos. Por isso que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, né? Mas Jesus disse: tudo que pedir em meu nome eu faço. Só que aqui ele está dizendo: se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas olha o que ele disse aqui no versículo 15: se me amai e guardai os meus mandamentos, né? Se pedir alguma coisa no meu nome, eu faço. Mas se me amar, ele está dizendo assim: se vocês me amar, guardar meus mandamentos, né? Então eu farei. Glória a Jesus. Muitas vezes a pessoa pode dizer assim: mas então essa palavra não cumpre, porque eu peço e não recebo. Aleluia. Mas está dizendo bem claro: se me amar e guardar meus mandamentos. Nós muitas vezes, irmãos, glória a Jesus, nós temos falhas sobre a nossa vida, que impedem as nossas orações. A dúvida, principalmente, é algo que impede a nossa oração. Mas se nós continuar firmes na presença de Deus, nós alcançamos a vitória do Senhor. Porque muitas coisas, eu digo para você, está na fé. Glória a Jesus, está na fé. É acreditar, é depositar fé e confiança em Deus, né? Não é muitas vezes só orar. Não, você pode talvez orar, mas não tem fé. Glória a Jesus. E muitas vezes a fé, glória a Jesus, se você não tiver, então não tem bênçãos. A bênção vem através da fé. Por isso que muitas vezes Jesus disse para as pessoas: olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? Olha, vai, a tua fé te deu vitórias. Glória a Jesus. E o outro dizia: você crê? É possível que crê. E as pessoas: não, eu creio. As pessoas eram curadas. Então a fé, acreditar, é a chave da bênção, é a chave da vitória. Amém? Nós temos que pensar assim: tudo vai dar certo para mim, né? Não é aquela pessoa que você passa perto dele assim: daí como que você está? Ah, nada está ruim, está muito ruim, a coisa está indo de mal pior para mim. Pensamentos sempre negativos. Glória a Jesus. Nós temos que colocar em nosso coração: nós estamos com Jesus e somos vencedores. Amém? Pode estar ruim, pode estar, glória a Jesus, passando dificuldades,
mas nós temos Jesus, nós temos tudo. Por quê? Porque a nossa vitória não é aqui, a nossa vitória é com Deus nos céus. Amém? Então veja, irmãos, não se turbe o coração, não entristeça porque você passa, não entristeça por aquilo que alguém fala mal de você, não entristeça por aquilo que você está passando aqui. Eu digo para você, o que Deus tem no céu é um lugar que é onde você não tem doença, não tem enfermidade, não tem alguém falando mal de você, não tem conta de luz para você pagar, nem conta de água, nada, né? Nem o sol vai te molestar, porque Jesus é a luz daquele lugar. Você imagina, você está no lugar onde não tem problemas. E outra coisa, a Bíblia diz que ali vai estar a árvore da vida, né? Hoje todo mundo tem medo de morrer, todo mundo tem medo de morrer. As pessoas estão procurando a imortalidade há muitos anos, né, para não morrer. Jesus tem essa promessa, que nunca mais vai morrer. Amém? A árvore da vida, quem puder participar do fruto da árvore da vida, nunca mais vai morrer. Glória a Jesus. E eu digo para você, é uma promessa do Senhor, e Jesus vai cumprir essa promessa, e não está longe, não. Jesus está para voltar. Glória a Deus. Qualquer hora as trombetas vai tocar. E eu digo para você, se você preparou a tua vida, né, na presença de Deus, porque o reino do céu é tomado pelos esforços. Não fica no amor de Deus, não fica, não, Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus vai me salvar. Não, Deus é amor, Ele é bonzinho, mas você tem que fazer por tudo pela tua salvação. Amém? Eu sempre tenho falado, a salvação hoje, ela está dentro da palavra de Deus. Não depende mais de Jesus. A nossa salvação, irmão, ela não depende mais de Cristo, porque Cristo já abriu a porta e disse: eu sou o caminho, né, que conduz ao Pai. Aleluia. Aonde está a salvação? Na Bíblia. Isso que você tem, isso que você carrega, que está dentro da tua casa, que muitas vezes você não lê, aqui está a nossa salvação. Não tem salvação fora da palavra de Deus. Não, a salvação está dentro da palavra de Deus. As pessoas podem dizer: eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas você lê a Bíblia? Você acredita no que Jesus falou? Você acredita nos seus mandamentos? Você obedece o que Ele mandou fazer? Ah, não, mas eu tenho fé que eu vou ser salvo. Não importa. Glória a Jesus. Pode ter fé, pode crer, pode fazer o que quiser, mas se não estiver dentro da palavra de Deus, não adianta. A nossa salvação está na Bíblia, né? Então por isso que eu digo para você, Jesus disse: eu não vou julgar ninguém. Não, mas as minhas palavras vai julgar, as minhas palavras. Quem que vai julgar você? A Bíblia. Quem que vai julgar o homem? A Bíblia. Glória a Deus. E aonde está o caminho que vai para o céu que mostra? A Bíblia. A Bíblia é o caminho que nos mostra para os céus. Amém? Porque no passado tinha onde? A Arca da Aliança, né? Aonde que estava a Arca da Aliança? Ali tinha a presença de Deus. E aonde está a presença de Deus hoje? Na Bíblia. Amém? Porque aqui está a palavra de Deus. E aonde está a palavra de Deus? Ali Deus está. Glória a Jesus. Por que você acha que a Bíblia está em todo lugar? A Bíblia, glória a Jesus, você vai no centro de Macumba, está a Bíblia lá, né? Você vai em qualquer outro lugar, a Bíblia está lá. Por quê? Para que naquele dia alguém diga: Senhor, eu não conhecia, eu não sabia. Não, não. O Senhor vai mostrar: olha, você estava perante ela, estava perante o caminho que conduz ao céu. Glória a Jesus. Então não tem desculpa para ninguém, meu irmão. Não tem desculpa. Não existe desculpa para alguém naquele dia querer justificar a sua vida porque não entrou no reino dos céus. Ah, eu não ouvi o Senhor. Não ouviu porque não quis. Você estava com ela dentro da sua casa, você que não quis examinar. Então é uma promessa do Senhor. Se nós, né, fazer a vontade do Senhor, guardar os seus mandamentos, vamos pedir tudo e Ele fará sobre nossas vidas. Que Deus abençoe tudo e as palmas glorificam o nome de Jesus. Glória a Deus. Vem todos os irmãos aqui à frente. Eu quero fazer uma oração com os irmãos aqui na frente do altar agora, nessa noite. Vem todos os irmãos aqui. Eu quero orar com os irmãos aqui na frente do altar nessa noite, em nome de Jesus. Vamos pedir, glória a Deus, para que Deus venha trabalhar em nossas vidas nessa noite, né? Glória a Jesus. Mais um culto na casa do Senhor. Nós temos certeza que o Senhor tem bênçãos para nós. Você vai pedir agora. Você vai pedir o que você precisa, o que você deseja, o que você quer das mãos do Senhor. Qual é o problema teu, né? Qual é a tua dificuldade? Vamos falar com Deus. Todos começando glória, 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 glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai,
pelo poder do teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, neste momento, ó Deus, mais um dia na tua casa, mais um momento aqui na tua casa, Senhor. Eu estou aqui, ó Deus, junto com meus irmãos, ó Pai, pedindo a Ti que o Senhor venha trabalhar nesta vida, nessas corações, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu estou aqui na tua presença, apresentando a minha irmã, meu irmão. A tua palavra diz que não turbará nosso coração, que o Senhor vai preparar um lugar no céu para nós, e este lugar, Senhor, vai voltar um dia para levar nós também para lá, Senhor. Meu Deus, o Senhor disse: aonde o Senhor estiver, o Senhor quer que nós estejamos também. Ah, meu Pai, aqui está meu irmão, aqui está minha irmã, nessa noite, ó Deus, com a sua promessa do Senhor em seu coração. Dá vitória para eles, ó Pai. Dá vitória para minha irmã, dá vitória para meus irmãos, dá vitória para minha irmã, Senhor. Abre as portas, Senhor, da cura, da libertação, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero ver o trabalhar do Senhor, meu Pai. Eu quero ver o trabalhar do Senhor, aleluia. Eu quero ver o mover de Deus. Eu quero ver o Senhor operar maravilhas, curando agora, libertando agora, Senhor, libertando este homem, esta mulher, Senhor, arrancando este mal, esta enfermidade nessas vidas. Meu Deus, a tua palavra foi pregada, o Senhor está às portas, em nome de Jesus, amém? Pode bater palma, glorifica o nome de Jesus.